8 de fevereiro de 2018. Sidão fechou o gol, Nenê fez de pênalti e o São Paulo venceu o Bragantino aqui no Morumbi por apenas 1-0 e, de novo, não convenceu. Jair Ventura confirma, Gabigol será relacionado para a partida de sábado contra a Ferroviária. Osvaldo perde a linha e quase sai na mão com o repórter. E ainda, os gols dos brasileiros pela Libertadores e as últimas informações de Palmeiras e Corinthians. O Gazeta Esportiva começa agora! Olá, boa noite. O Gazeta Esportiva começa falando do São Paulo, que voltou a não jogar bem e sofreu para vencer o Bragantino por 1-0. Bem que o Flávio Prado falou que ia ser 1-0 esse jogo. Resultado manteve o tricolor na liderança do Grupo B com 10 pontos, mas não foi suficiente para evitar a insatisfação dos torcedores, que vaiaram a equipe no final do jogo. De bom mesmo, só a presença do mais novo reforço tricolor. Veja na reportagem de Alexandre Silvestre. Repare no canto direito da sua tela. O sexto reforço confirmado do São Paulo em 2018 passa bem atrás do Leco. Valdívia vem para o Morumbi, por enquanto, para assistir. É um jogador que eu quero usá-lo pelo lado. Como ele foi aproveitado no Internacional muito bem, depois ele teve uma lesão muito séria. Voltou, graças a Deus já voltou bem. E eu não tenho dúvidas que esse ano para ele vai ser um ano de um arranque aí na carreira. Também não é para já o tal árbitro de vídeo. O presidente tricolor aproveita o desembarque da delegação para esclarecer o que rolou com ele na CBF. Afinal, o Clube da Fé é contra ou a favor da tecnologia a serviço do apito? A posição do São Paulo é favorável, porém com essa restrição, que da forma como foi apresentada e neste momento não convém que seja aprovado. Então, simplesmente o olhar humano do quarteto, Adriano de Assis Miranda, juiz, Vitor Carmona e Tatiana dos Santos, bandeirinhas, além do Lucas Belotti, quarto árbitro, é responsável para aplicar a regra do jogo entre São Paulo e Bragantino. Para um público modesto, para não dizer pequeno, de 10 mil pessoas, o professor Dorival Júnior apresenta a sua escalação próxima da ideal. Nenê, Diego Souza e Cueva depois do castigo. Todos juntos, só para falar dos caras do meio para frente. Precisando calibrar o pé no aquecimento, hein, pessoal? Número 11, Léo. Dito e feito. Aos 4 minutos, após boa tabela, Nenê sofre pênalti. Vamos rever o lance? Replay para ter certeza? A gente pode. Nenê firme, abre o placar. Primeiro dele com a camisa São Paulina. E se o William tá a fim de testar o Sidão, que acerte o alvo? Com as mãos, Reinaldo manda no tumulto. Cueva inteiro para ampliar, para no Alex Alves. E o Nenê na lua. Jusilei mete na medida. Marcos Guilherme faz quase tudo certo. O zagueirão do Braga, idem, dependendo do ponto de vista. O peruaninho problema, de propósito, ameaça cruzar. Manda direto, né, malandrinho? No segundo tempo, a retranca da limitada turma da Terra da Linguiça perde o sentido. Mas é o dono da casa que pressiona no toque de Cueva para Marcos Guilherme. Reage Bragantino, que não contava com a astúcia de Sidão. E lá vai o veloz Marcos Guilherme, sempre com pressa. Na jogadinha de escanteio, quem faltou no ensaio? Cueva ou Nenê? Peixoto simplifica e não empata por pouco. Dorival mexe. Tchau, tchau, Cueva. Seja bem-vindo, Brenner. Precisam jogar um pouco melhor? Não, eu tenho que melhorar cada dia. Lo que sí acho es que estoy feliz porque volví a jugar, mis compañeros, el cuerpo, el comando técnico, bueno, me dio la oportunidad de comenzar el juego. Ahora tengo que seguir trabajando para mejorar día a día y cada juego, bueno, vencer, que es lo más importante y lo que queremos, ¿no? Mas é Sidão de novo que se destaca.
Estreia de Trellis, centroavante de ofício. Diego Souza descansa. Eu não quero ele na função de atacante. Eu quero que vocês entendam bem. Então eu vou até mudar o número da camisa do Diego para que não seja 9. Porque senão todo mundo acha que ele é o centroavante da equipe. Não, o Diego não é um centroavante. Ele tem toda a liberdade. Reestreia do volante Hudson, no lugar do criador Nenê, para fechar a casinha e garantir a magra e suada vitória. Graças à vacilada do Matheus aos 43 da etapa complementar. 3 pontos para o time grande da capital contra a rapaziada do interior. Com gol de pênalti e com o goleiro Sidão sendo o melhor em campo. Goleiro do São Paulo, no Morumbi, contra o Bragantino, ser talvez o melhor em campo não é estranho? Não. Tem 11 caras lá também brigando para fazer gol e procurando espaço dentro do futebol. Eu costumo dizer que esses clubes, principalmente no Paulista, o cara espera 3, 4 rodadas para jogar o jogo da vida contra um time grande. E se a gente entra um pouco abaixo, os caras dão trabalho mesmo. Ok, o São Paulo vence, mas para variar, não convence. Não é uma situação específica do São Paulo. Todos os clubes estão vivendo isso. Nós queremos quantidade ou qualidade. Optamos pela quantidade. Nós estamos vendo aí um campeonato tecnicamente ainda muito pobre. Em razão, naturalmente, dessa sobrecarga de jogos que é um absurdo. O São Paulo não é diferente, eu reconheço. Estamos trabalhando para que melhoremos. E agora temos apenas que lamentar porque nós queremos proporcionar um grande espetáculo. Mas não há possibilidade, não tem nem como exigir dos profissionais alguma coisa diferente. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. A birra da torcida, que vaiou ontem de novo, é que o São Paulo, na verdade, não é nem um pouco diferente daquele que terminou o ano. Né? E também com todos os problemas no calendário, com tudo. Venceu 3 partidas seguidas, é verdade. Mas não convenceu. Poderia ter perdido o jogo para o Botafogo. Poderia ter perdido o jogo ontem para o Bragantino, tanto que o Sidão, para mim, foi o nome do jogo. Não sei se o mestre Alberto Helena Júnior concorda comigo. O São Paulo apresentou um futebol paupérrimo. Claro que, entendo que a pré-temporada foi curta, não teve tempo de treinamento, que os jogadores estão chegando agora. Acho que tudo isso a gente tem que considerar. Mas ainda assim, dava para ser um pouco melhor. Um pouco melhor, sabe? Não precisa ser exuberante, mas apresentar alguma coisa que de repente encante, que você veja uma luz no futuro, veja algo promissor. Não, na verdade falta confiança nesse time. E o Sidão veio com a declaração, que é meio lugar comum, né? O Bragantino fez do jogo com o São Paulo o jogo da vida. Mas é assim também com o Barcelona, é assim também com o Real Madrid, é assim também com o PSG, com todos os grandes times. E eles cumprem com o papel. Ok, São Paulo venceu, mas não convenceu. Essa é a questão. Mestre Roberto Helena Júnior. Olha, primeiro que nem foi o jogo da vida do Bragantino, porque o Bragantino jogou muito pouco. Criou 2 excelentes chances, podia até ter vencido a partida, mas não jogou nada. São Paulo teve a bola aos seus pés o jogo inteiro, só que não soube o que fazer com ela, né? Como de hábito no futebol brasileiro, que até desperta nessa garotada aí que comenta futebol, a ideia de que, mas esse negócio de posse de bola não quer dizer nada. Claro que não quer dizer. No futebol, onde fazer gol é um detalhe? É um detalhe sinistro, proibido. Né? Então fica difícil você analisar. O jogo em si foi uma porcaria, foi um longo bocejo, né? Um tédio terrível. Não acontecia nada. São Paulo fez um gol logo no começo com o Nenê de pênalti e depois não aconteceu mais nada. A não ser aquele lançamento do Jusilei para o Nenê, para o Marcos Guilherme e aqueles 2 lances. Né, cara a cara do atacante Matheus Peixoto, do Bragantino, que o Sidão salvou. Claro que, primeiro, o campeonato não vale nada. Vale nada.
o futebol apresentado, via de regra, é uma porcaria, não vale nada. O São Paulo está aí tentando montar uma equipe, não tem nenhum jogador excepcional, tem bons jogadores, mas não tem nenhum jogador excepcional, aquele cara que põe a bola embaixo do braço e deixa que o jogo é meu, esse não existe. Aliás, no Brasil inteiro... Não tem. Não tem. Mas, enfim, o que prevalece é a mediocridade. E o São Paulo agora está tentando, o Dorival está tentando achar uma formação e dar treino para essa turma, porque não teve tempo para treinar. E os treinadores não treinam mais coletivo, que é a forma mais adequada. Olha, é um arcano do futebol, é mais velho que andar a pé. É um jeito de você acertar a harmonia coletiva do time através do coletivo. Né? E ninguém mais faz coletivo. Eles tentam uma metodologia moderna, não sei o que. Moderno não tem nada de moderno. É uma maneira de evitar que os jogadores se machuquem, porque o coletivo acaba sendo muito entusiasmante. Duro, né? E os caras querem ganhar e tal coisa, então há o medo de machucar o jogador, porque o calendário é um absurdo, joga-se todo dia e não tem tempo para treinar. Então, do ponto de vista de aproveitamento, teve a vitória de 1-0, 3 pontos e tal, e teve o fato que serviu como se fosse um coletivo. Porque o São Paulo ia entrosando esse jogador. Por fim, para encerrar esse papo, esse negócio, a declaração do Dorival Júnior, que eu adoro o Dorival, figura extraordinária, mas esse negócio de dizer que o Diego Souza ele vai trocar a camisa para ninguém ficar falando que ele é matador, tudo bem, diz que dá liberdade, mas eu não vejo o Diego Souza em campo usufruindo dessa liberdade, vindo para armar o jogo, não, porque se ele vier juntar com Cueva, com o Nenê e tal, pode até, com o correr do tempo, um treinamento, pode até formar um trio muito interessante ali no meio de campo, mas precisa ter quem finaliza. É isso aí. Porque não é o Marcos Gabriel, é o Marcos Guilherme. Que ponto nós chegamos, né, mestre? Pois é. Nós tínhamos aqui fartura de meias. Só para citar lá, era de Zenon, tinha de Zico, tinha de tudo. Né? Vários camisas 10 que poderiam estar na seleção brasileira em cada time. Hoje não tem. Está com escassez agora de atacante. Centroavante. Centroavante. Meu Deus do céu, o Roger virou um objeto de desejo dos clubes. Henrique Dourado, que deu... Henrique Dourado. O Ricardo Oliveira, que está... Com quase 40 anos, com tudo... Né? Fred. Com respeito. Pois é. Não. Que ponto nós chegamos? Mas por quê? Porque os caras não só se preocupam com a defesa. Não se preocupam com o ataque. Depois vai assim... não, porque o futebol europeu aí que vocês falam, né, que é da Inglaterra, dos principais centros, é porque os clubes têm muito dinheiro, podem contratar os melhores jogadores. Filosofia não, é o mesmo nível. É o mesmo nível. Os clubes, grandes clubes lá dos grandes centros, eles enfrentam times melhores do que os nossos melhores aqui de baixo. O que os nossos enfrentam são times inferiores também. Então a comparação não vale. Isso aí. E a enquete desta quinta-feira tem a ver com o mau humor da torcida tricolor nesta temporada. A gente quer saber o seguinte, vindo de 3 vitórias seguidas, a torcida tem razão em... Não, 3 vitórias seguidas? 3 vitórias seguidas. 3 vitórias seguidas, sim, né? É verdade. 3 vitórias seguidas. A torcida tem razão de vai ao São Paulo? Sim ou não? E aí, Celso? Bom, eu sinceramente acho burrice você vai ao time enquanto está jogando. Né? Enquanto está jogando, eu acho burrice. Tem mais é que apoiar. Se quer ver seu time ganhar, você tem que apoiar. Agora, depois do jogo, não gostou, tem que vaiar mesmo. E digo mais, eu assisti o jogo ontem por dever de ofício. Não, e tinha que vaiar mesmo. Eu assisti ontem o jogo por dever de ofício, até para escrever lá no blog, na cara do gol, tá? Também não fiz nenhuma obra, porque não fiquei nada inspirado com esse jogo. E confesso
Foi difícil, hein? Eu vaiei também. Você estava de castigo, né, assistindo esse jogo? Sem dúvida. Foi castigo. Eu desisti, não consegui. Pois é. E aí, mestre? Torcida já de cara pela própria natureza, já não tem a menor racionalidade. Né? Torcedor torce e distorce. Né? Agora, a torcida do São Paulo, especialmente, ela é mestra em destruir o time. Né? Vaiar jogador bom. Nossa. Tirar do time. Kaká, eu lembro. Não, Kaká, Danilo, Luiz Fabiano, Marlos, Kaká, agora o maior jogador na Ucrânia. E assim Maicon, que foi pro Grêmio. Quem está na Europa também agora arrasando? Quem é o... Tá jogando tudo lá? Quem? O do Real Madrid, o Casemiro. Casemiro é um absurdo. Enfim, não vale como padrão. E acho, em princípio, isso. O torcedor está lá para torcer. Você vê isso acontecer no mundo inteiro. Só no Brasil que o cara vai lá para extravasar. Vai lá só para reclamar. Já falei, mais fácil pagar uma terapia. E depois é o seguinte, não vale nada esse campeonato, não vale coisa nenhuma. Gente, pela Copa do Brasil, o duelo entre Atlético Acreano contra o Mineiro terminou empatado, mas a partida acabou ficando em segundo plano graças ao desentendimento após o jogo entre o técnico Oswaldo de Oliveira e o jornalista Léo Gomide. O Atlético Mineiro, por pouco, não viu a zebra passear diante do xará Atlético Acreano. João Marcos, de cabeça, fez 1-0 para o time da casa. No fim do primeiro tempo, Roger Guedes fez grande jogada e no rebote do goleiro, Eric salvou o Galo da eliminação. O placar de 1-1 classificou o Atlético Mineiro, mas não acalmou os ânimos do pós-jogo. O técnico Oswaldo de Oliveira quase perdeu a linha na entrevista coletiva. Sobre o Eric, você deu a chance para ele hoje, ele disse pra gente que ficou sabendo hoje à tarde. A mudança foi realmente técnica. É você, ô babaca. É você, isso. Que é essa? Tá pensando que tá falando com quem? Tá pensando que tá falando com quem? Só você ouviu isso. Só você ouviu isso, babaca. Ô babaca. Tá pensando que tu é o quê? Tu tá pensando que tu é o quê? Tu vai me dizer o que você quer? Não vou dizer nada. Você é imbecil. Não vale a pena. Volta, agora vai falar palavrão na sua casa, pra sua família. Pra mim, não. Gente, o que aconteceu? Aliás, é bom, antes de mais nada, ler a nota do Oswaldo, que aí a gente não comenta com a nota, porque ele reconheceu, ele reconheceu o erro. Bom, pela nota oficial do Oswaldo de Oliveira, ele lamentou o ocorrido, né? E ele justificou essa atitude como uma reação ao maior desaforo que ele ouviu durante toda a carreira dele. Até porque ele é um homem muito educado, né? Nunca viu o O fazer isso. Ainda segundo o técnico atleticano, existem testemunhas que comprovam o insulto proferido pelo jornalista Léo Gomide. Também nesta quinta, o Atlético Mineiro decidiu proibir a entrada do profissional na Cidade do Galo, centro de treinamento do clube. Já o jornalista, por enquanto, ainda não se manifestou sobre o ocorrido. E aí, Celso, conta pra gente o babado. Primeira coisa, tem que prevalecer o respeito, né? A discussão, a pergunta, às vezes, ela é um pouco mais pesada, a análise, às vezes, não é o que a pessoa quer ouvir, mas tem que prevalecer o respeito, de ambas as partes, né? Na verdade, a gente já entra aí no momento em que o Oswaldo perde a cabeça, mas já havia uma discussão prévia de desacerto de visão de jogo, né? Então, eu sinceramente não consigo ouvir o palavrão que é dito pelo repórter, mas de qualquer forma, independentemente de qualquer coisa, de cabeça quente, as pessoas às vezes perdem o equilíbrio, não é a melhor maneira de se portar, não é partindo para a briga. Ainda mais o Oswaldo, que é tão elegante, ele destoa um pouco. E aí ele teve depois a hombridade de se desculpar, né, do que fez, ainda alegando que teve motivos para isso. Eu acho lamentável o mestre Roberto Lena Júnior, porque não agrega nada. O que surpreende é exatamente ser o Oswaldo Oliveira, que é gente que gosta de jazz, artes plásticas, tem um muito bom mosto, né? E que sempre foi um cara controlado e tal. Na nota dele, ele diz que é uma explosão que vem sendo acumulada ao longo da carreira, por tantas críticas e tal.
Na verdade, eu estava mais ou menos achando que uma coisa assim devia estar para acontecer. Você lembra aquela entrevista dele, quando dizia que a torcida do Palmeiras... Gabriel... Aquilo já começava a sair do tom habitual do Oswaldo de Oliveira, que é realmente muito mal visto pela boa parte da imprensa esportiva, que eu vou dizer o seguinte, a minha vontade de dizer assim, garotada, saiam da caixa, viu? Como se diz por aí agora, saiam da caixa. Eles são tudo quadradinhos, você repete sempre a mesma coisa. Isso vai irritando um cara que nem o Oswaldo, que é um sujeito inteligente e bem dotado. A rede balançou também pelo Campeonato Gaúcho. O Grêmio venceu o Brasil de Pelotas e conseguiu a primeira vitória na competição após 6 rodadas. Veja os gols. O Grêmio recebeu o Brasil de Pelotas pelo Campeonato Gaúcho e foi surpreendido com esse gol de Robério a favor dos visitantes. No segundo tempo, Alisson fez o primeiro gol com a camisa tricolor e deixou tudo empatado. Depois, foi a vez de Luan aproveitar o cruzamento de Everton e consolidar a vitória dos donos da casa. Final, Grêmio 2, Brasil de Pelotas 1. Aí, mestre, a gente observa, veja só. Se discute pontos, mas não o grande problema, que é o quê? O calendário mal feito. Né? Não se tem tempo de preparação, que deveria ser pelo menos um mês para ganhar condicionamento físico, para depois pensar em jogar, fazer um amistoso aqui e ali, para depois fazer uma partida oficial. Um mês de férias, um mês de preparação física. É isso, simples assim. E mais um período de jogos amistosos e tal, para ir ganhando. Por isso tem uns torneios de pré-temporada e tudo mais. Torneio de verão, essa coisa que não faz mais. Aqui treina, volta das férias, treina uma semana, já vai jogar. E aí a gente vê os problemas dos clubes de São Paulo. O Palmeiras não está tendo problema, porque o Roger está conseguindo vitória, só por isso. Mas tem Palmeiras, Corinthians, o Santos, o São Paulo. No Atlético mesmo era a Copa do Brasil, mas também é por causa de um início ruim, o resultado não acontece, o time não desenvolve. Lá no Sul, o Grêmio foi campeão da Libertadores. Brigou, já estão enchendo a paciência, já demitiram lá o auxiliar do Renato Gaúcho, como se fosse o responsável pelos problemas do Grêmio. O Renato está tendo também que administrar tudo isso. Para quê? Mas o pior é que é tão simples. É pegar o calendário brasileiro, ajustar com o calendário europeu, ponto. E reduzir, acabar com esses campeonatos estaduais que não valem nada, que já são anacrônicos, já passaram. Vale lá na galeria da memória, da história do futebol. Enfim, pronto. Não tem mais nenhum contato com a realidade atual isso aí. Então, dá o espaço perfeito para... Os clubes brasileiros vão poder voltar a fazer excursão para o exterior. O futebol vai ser mais bonito. Ter contato, porque você veja bem a diferença. Claro. O Santos, quando foi campeão da Libertadores, pegou o Barcelona, você lembra o que aconteceu? Sim. Foi um desastre absoluto. O Brasil pegou a Alemanha 7-1. Não é dizer um caso isolado. É uma sequência. É uma sequência. Você somou 8 do Barcelona. Exato. O Grêmio agora foi lá pegar o Real, levou um baile do Real. Pouco antes, quem é que foi? Teve um clube brasileiro que também teve. Chapecoense também. Não, esse não conta, mas era um clube grande. Enfim. Recentemente. O Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tomou um baile também. Todo mundo... Nós precisamos cair na real. É fundamental que haja esse intercâmbio entre os clubes brasileiros e os clubes estrangeiros. Isso aí. Dos principais centros da Europa. Não América do Sul, que é tudo a mesma coisa. O assunto agora é a Libertadores. O Vasco nem precisou jogar muito para vencer os chilenos da Universidade de Concepción por 2-0 e garantir a classificação para a terceira fase da competição. A Chapecoense está fora da Libertadores. Um gol do volante Romero aos 5 minutos do primeiro tempo foi suficiente para classificar o Nacional do Uruguai para a terceira fase da competição. O Gazeta Esportiva volta falando das Olimpíadas de Inverno, que terá cerimônia de abertura nesta sexta-feira. Vamos ver então tudo o que está rolando lá na Coreia do Sul.
Na véspera da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno na Coreia do Sul, o Comitê Olímpico Internacional ofereceu um jantar para convidados e chefes de Estado. Thomas Bach, presidente do COI, foi o anfitrião da noite e recebeu nomes como o presidente da Suíça, Alain Berset, a princesa britânica Anna, o primeiro-ministro do país sede dos Jogos, Lee Nak-yeon, além do secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres. Também estiveram presentes o Prêmio Nobel da Paz de 2006, Muhammad Yunus, o presidente da Federação Internacional de Automobilismo, Jean Todt, além do ex-atleta olímpico do salto com vara, Sergei Bubka. Depois do escândalo de atletas russos que participaram de um alto esquema para melhorar o rendimento através de substâncias proibidas, o presidente da Agência Antidopagem Mundial, Craig Reed, tentou tranquilizar a todos hoje na Coreia do Sul. Estamos por dentro de tudo o que está acontecendo, principalmente dos testes antes dos Jogos, que foram primordiais para essas Olimpíadas. Espero que isso passe segurança aos competidores, a fim de uma disputa justa e honesta. Os atletas russos que não fizeram parte do esquema de dopagem vão competir na Coreia por uma bandeira neutra. Uma câmera na mão e uma boa ideia na cabeça. Os Jogos Olímpicos de Inverno da Coreia do Sul, por si só, já possuem ingredientes para uma boa história. E é isso que o diretor do filme oficial dessa Olimpíada pretende retratar. Segundo ele, a união entre as duas Coreias será lindo de se ver. Existe uma tensão muito grande entre os dois países, mas o Norte veio até o Sul e vão inclusive competir juntos. Não é incrível? Isso é esporte. Isso são as Olimpíadas de Inverno. O diretor do filme oficial garantiu que o time feminino de hóquei no gelo do país anfitrião será a principal estrela da obra cinematográfica. Isso porque a equipe será formada por jogadoras das duas Coreias. Legal, né? E a quarta-feira também teve bola rolando pela Copa do Rei na Espanha e na Copa da Inglaterra. Pela Copa da Inglaterra, o Tottenham precisou apenas do primeiro tempo para despachar o Newport County, equipe da 4ª divisão. Com gols de Butler contra Lamela, os Spurs venceram por 2-0 e avançaram às oitavas de final do torneio. O adversário será o Rockdale, time da 3ª divisão, já no próximo dia 18. E na Copa do Rei da Espanha, o Sevilla está novamente na final da competição. Contra o Leganés, Correa e Vázquez asseguraram a vitória por 2-0. O mais incrível é pensar que esta é a 17ª vez em 12 anos que a equipe chega a uma decisão de torneio de mata-mata. O adversário na grande final sai no jogo entre Barcelona e Valência. Cumprindo compromissos no Vietnã, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, falou sobre os preparativos para a Copa do Mundo da Rússia e também sobre a avaliação da entidade na tecnologia do árbitro de vídeo. Enquanto a maioria dos clubes brasileiros decidiu pela não utilização do recurso de vídeo para apoio à arbitragem, também conhecido como VAR pela sigla em inglês, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, deu entrevista nesta quinta-feira mostrando-se muito entusiasmado com a possibilidade da tecnologia ser incorporada às regras do jogo ainda em 2018. Video assistant refereeing, the tests that we've undertaken so far. O assistente de vídeo tem sido testado até agora em jogos oficiais. Testes ao vivo em quase 1000 partidas que foram muito bem sucedidos. Vamos discutir este assunto em nossa reunião de 2 a 3 de março. No dia 3, iremos decidir se o assistente de vídeo será parte das regras do jogo e se será uma ajuda oficial para árbitros ou não. Eu acho que em 2018 não podemos mais ter a situação em que todos no estádio, com seus celulares e todos na frente de uma tela de TV, possam ver dentro de alguns minutos se o árbitro cometeu um grande erro ou não, enquanto o único que não pode ver é o árbitro. Então, se pudermos ajudar o árbitro, devemos fazê-lo. Em evento realizado no Vietnã com as seleções de base do país asiático, Infantino também falou sobre as expectativas para a Copa do Mundo da Rússia, que começa daqui a pouco mais de 4 meses.
Os preparativos na Rússia estão no caminho certo. Os estádios são bonitos, a infraestrutura está lá, os aeroportos estão operacionais, os hotéis estão lá. Penso que o mundo vai descobrir neste verão europeu um país acolhedor, um país que quer comemorar junto com o mundo inteiro o maior evento não só esportivo, mas também o maior evento social do planeta, que é a Copa do Mundo. Vamos experimentar a melhor Copa do Mundo neste verão na Rússia. Infantino também aproveitou a oportunidade para voltar a falar sobre o aumento do número de seleções participantes no Mundial. O que acontecerá depois, em 2026, é que aumentaremos o número de equipes para a Copa do Mundo. Passaremos de 32 para 48 equipes, dando chance para que mais seleções da Ásia, por exemplo, possam se qualificar. Falou uma coisa boa e uma coisa que não me agrada. Aumentar para 48 é baixar demais o nível técnico da Copa do Mundo. Voto, representa voto. Esse é o esquema que implantou o Avelange, a partir do Avelange, que começou a abrir para a Ásia, para a África e para os lugares em que não havia futebol, para poder se manter o poder. É isso aí. É o mesmo fenômeno que ocorre com a CBF e as federações. E os campeonatos aí que tem. Agora, sobre o árbitro de vídeo, ele foi muito sensato, né? Claro. Já passou da hora de... E aqui no Brasil, os clubes fazendo charminho, tipo, dizendo que não tem 500 mil para pagar para... Porque, olha, o brasileiro anda para trás mesmo, viu? É uma coisa impressionante. A FIFA demora para tomar uma decisão, ela leva séculos, é famosa por ser conservadora, tarda em fazer as coisas. Ela já está se antecipando e o Brasil continua essa coisa ridícula aí de não dá, é muito caro. Eles querem ter esses presidentes de clube que pagam 300, 400, 500 mil para qualquer perna de pau. É isso aí. Entende? Quer dizer que não quer muito, 500 mil para fazer o árbitro de vídeo e acabar... Mas não tem que ser a CBF para pagar? Também, que seja. Mas o argumento é que não tinha dinheiro. Que é caro demais. Bom, vamos falar do Santos. No próximo sábado encara a Ferroviária lá em Araraquara. Para esse duelo, o técnico Jair Ventura ganhou um desfalque de última hora. O atacante Rodrigão não viajou hoje com a equipe porque ele sentiu um incômodo na posterior da perna esquerda. Acompanhe as informações do Peixe com a repórter Marina Paniza. Antes do clássico contra o Palmeiras na semana passada, Jair Ventura manteve mistério sobre uma possível estreia de Gabigol. Se eu te falar a minutagem do Gabriel, eu vou dizer se ele vai ser titular ou não. Concorda comigo? Então não posso te dizer. Nesta semana, antes da partida de sábado contra a Ferroviária, o técnico decidiu abrir o jogo. Gabigol vai ser relacionado, vou falar pra você. Vamos fazer as pazes. Agora resta saber se o atacante será titular ou começará no banco de reservas. No clássico, Eduardo Sacha jogou bem, mas saiu depois de tomar uma pancada na cabeça. Recuperado, vem treinando normalmente. Quem ainda não volta é Bruno Henrique, fora do time desde a estreia do Paulistão, para azar do fã Jair Ventura. Ele já está no clube treinando, na academia, com algumas restrições, mas vai recuperar. Ele está cada dia melhor, isso que é importante. Né? Então, assim, você perde uma das suas referências técnicas depois de tantas perdas. Com 8 minutos da sua estreia, eu falei, na minha vez, não pode, né, Bruno? Pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Lembrando que quando ele voltar, a gente vai ficar ainda mais forte. Um jogador excepcional, me chamou muito a atenção já jogando contra e observando. E agora no dia a dia, ver que ele realmente é diferenciado. É aquele jogador que ajuda a vida do treinador, sabe? Jair Ventura tem 5 desfalques certos para a partida de sábado. O atacante Bruno Henrique segue fora depois de lesionar o olho direito. Os zagueiros Kleber e Luiz Felipe se recuperam de lesão na coxa. Vitor Ferraz segue fora depois de uma luxação no ombro, enquanto o volante Yuri não treina desde que quebrou o dedo do pé. Sem muitas opções para montar o time, o jeito é apostar na base, nos meninos da Vila. Aos 20 anos, o atacante Diogo Vitor integrará o elenco profissional pela segunda vez. Promovido em 2016, o garoto foi afastado por indisciplina e agora terá uma nova chance com Jair Ventura. Foi um pedido meu, um jogador que eu conheço, né? E é uma joia que a gente tem que lapidar.
A gente sabe da situação que já correu com ele, extracampo também. Então a gente vai conversar, vai trazer ele pra gente e espero que a gente possa recuperar esse grande jogador. Quem também foi promovido ao time profissional foi o volante Guilherme Nunes e o meia Gabriel Calabres. Os jovens de 19 anos chegam ao time a pedido do treinador santista. A expectativa é boa, né? Espero que eles possam render o que eles renderam na Copinha. O Guilherme chegou um pouquinho antes, por uma necessidade, até por uma carência nossa. Nós perdemos o Alisson, né? E de primeiro volante a gente tinha o Yuri que machucou. Então o Guilherme chega para ser esse primeiro volante também. Já vou dar mais uma pista aí, já está relacionado para o jogo também. E o Calabres está um pouquinho atrás, que estava de férias, a gente deu um tempo maior para ele de férias, mas que em breve possa estar ajudando, né? Para que precisa primeiro volante, segundo volante? Para que precisa? Por que não põe 3 meias lá e jogador? Mas é aquela coisa de sair da caixa. Os caras não saem da caixa, estão fechados naquilo. Bota o cara lá para jogar. Você pega o PSG, o técnico lá pegou o Lo Celso, que é o seu primo. Sim, meu primo. Argentino. O canhotinho, habilidoso, típico meia, armador, aquele que você vai no Brasil, o cara lá atrás, nem pensar. Quem marca? Quem marca? O Lo Celso está jogando lá de primeiro volante, como vocês gostam de falar aí. Pois é. É verdade. Bom, e ontem, aqui em São Paulo, rolou um encontro entre a torcida palmeirense e um jogador que chegou de fininho e conquistou o coração dos torcedores. Veja aí. A fila de palmeirenses neste shopping da capital paulista revelava a presença de um jogador querido pela torcida. Seria Dudu, Lucas Lima, Borja, Gustavo Scarpa, Moisés ou Felipe Melo? Nada! Eu tô falando do homem do bigode, que tem até manequim personalizado. Sempre tem esse tipo de evento, né? A gente vem com muita satisfação, né? Com muito prazer. Né? A gente sabe que isso faz parte da nossa profissão, né? De reconhecer, né? Esse carinho e poder retribuir também com bastante carinho, né? Com bastante atenção. Sei que tem crianças, tem pessoas com todas as idades aí que tem esse carinho com o Palmeiras, né, por mim, né, pelos meus companheiros, então eu, né, quero atender com muita satisfação, com muita alegria aí e poder tirar uma foto, dar um autógrafo aí que eu tenho certeza que são esses pequenos detalhes aí que marcam bastante também para os torcedores. William Bigode, artilheiro do Verdão na última temporada, titular da equipe de Roger Machado. O cara que chegou ao clube em 2017 e conseguiu superar a concorrência do elenco mais badalado do futebol brasileiro. Eu prefiro, né, continuar assim, né, tranquilo na minha, sempre trabalhando, né, e tá tendo esse reconhecimento que é o principal da parte da torcida, né, do treinador, que é o que escala o time, né, sabendo que a gente tem uma importância para o time. Então eu fico muito feliz que eu possa, esse é meu objetivo, né, de estar sempre mantendo essa regularidade dentro de campo, né, e está sendo uma peça importante para o time. Jogador querido pela torcida e pelo treinador, do tipo versátil. No Palmeiras, William atua tanto pelo lado do campo quanto na referência do ataque. Tive esse pedido do treinador tanto por dentro, tanto por fora, e com o Roger também, né, a gente já teve essa conversa e já coloquei também à disposição, onde que ele escolher, eu vou estar sempre disposto para poder ajudar, para poder fazer o meu melhor, né? E como também estou muito feliz jogando aberto aí, eu sempre brinco, né? O importante é estar entre os 11, né? Com a concorrência que a gente tem aí, né? É importante a gente estar jogando, né? E estar sempre respeitando as decisões também do treinador, dos companheiros, né? Então, estou me sentindo bem, estou tendo essa confiança, como todos, né? Tem a confiança do treinador. Legal, e a gente volta a falar de São Paulo, que depois de vencer o Bragantino por 1-0, vai descansar e se preparar para voltar a campo só na quarta-feira que vem. E aí depois ele vai enfrentar o CSA em Maceió pela Copa do Brasil. E o Silvestre tem as informações do Tricolor pra gente. Beleza? Boa sorte, Valdívia.
Tá aí o novo reforço do São Paulo, Valdívia, será apresentado amanhã aqui no CT da Barra Funda, entrevista coletiva, jogador que chega para brigar por uma posição na ponta, ele que assinou o contrato de empréstimo com o tricolor paulista até o final desta temporada. O São Paulo venceu ontem pela segunda vez no Paulistão de forma consecutiva, de novo com muitas dificuldades diante de equipes de menor expressão, mesmo atuando dentro do estádio do Morumbi, foi assim contra o Bragantino e também frente à equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. O próximo compromisso do São Paulo seria quinta-feira pelo Paulistão, diante do Ituano fora de casa. Esse jogo foi adiado para o dia 21 e na semana que vem o São Paulo encara, portanto, Copa do Brasil, partida única contra o CSA, o São Paulo atuando fora de casa, o empate leva a decisão para os pênaltis. É isso aí, minha gente, lembrando que o São Paulo está de forma isolada na liderança do seu grupo no Paulistão, 3 pontos à frente da Ponte Preta, porém a Macaca tem um jogo a menos. Corinthians amanhã vai ao estádio Bruno José Daniel enfrentar o Santo André e o repórter Jonas Campos esteve no CT Joaquim Grava acompanhando a preparação do timão. Confira. O volante Maicon, sondado pelo Shakhtar Donetsk da Ucrânia, treinou normalmente e será relacionado para o duelo de amanhã contra o Santo André pelo Campeonato Paulista. O Corinthians aguarda uma proposta para o jogador de 20 anos, que recentemente perdeu espaço na equipe de Fábio Carille. É uma situação boa para o clube, também boa para o atleta. Pelo pouco que eu conversei com o Maicon, está empolgado para ir, né? Nada oficial ainda, mas pode acontecer. Por outro lado, a ausência do Dia aqui no treino do Corinthians ficou por conta de Giovanni Augusto, jogador que não defenderá mais o timão nesta temporada. O meia já está liberado e será emprestado ao Vasco até o fim de 2018. Aos 28 anos, ele chegará ao Clube da Colina para suprir a saída de Nenê. Pelo Corinthians, Giovanni Augusto disputou 78 jogos e marcou 7 gols. A tendência é que o clube de Itaquera siga pagando a maior parte do salário do atleta. Ele foi sondado por outras equipes, mas achou melhor ir para o Vasco e foi informado agora que oficializou a ida dele para o Vasco. Momento de idas e vindas. Fábio Carille disse que já conversou com o novo presidente André Sanches e garantiu, vem mais reforços por aí. Conversamos todos esses dias com o Duílio e hoje com o presidente. Andrés esteve aqui, fizemos uma reunião ótima, certo? Deixando as minhas ideias. Vai chegar jogadores, vão chegar jogadores, mas a gente vai ter que procurar minimizar os erros o máximo possível, fazendo uma ótima escolha. Vocês conhecem também tão bem quanto eu, Andrés. Pode acontecer de tudo. A gente só está precisando direcionar para onde nós vamos, para onde o Corinthians vai, para aquilo que é melhor. Quanto ao time que enfrenta o Santo André amanhã no estádio Bruno José Daniel, o treinador já confirmou que vai repetir a formação que começou o duelo do último domingo contra o Novo Horizontino. Cássio, Fagner, Pedro Henrique, Balbuena e Juninho Capixaba. Gabriel, Romero, Jadson, Rodriguinho e Cleison. E Júnior Dutra mantido lá na frente. A principal novidade será no banco de reservas, já que o zagueiro Henrique será relacionado pela primeira vez. O Carille faz aquilo que se espera, repete formação para ganhar entrosamento, já vem de uma base, né, muito entrosada, perdeu o Pablo, perdeu o Arana, mas o Pedro Henrique já fazia parte do grupo, então não teve grandes problemas de adaptação. O Juninho Capixaba entrou bem no time, eu acho, não sei o que pensa a respeito. E lá na frente é que está a dúvida, né? O Júnior Dutra, Casim, e gostei muito da alteração que fez o Fábio Carille, deixando só o Gabriel de volante. Com 2 jogadores mais rápidos pelos lados, o Romero e o Cleison, e 2 criadores, né, centralizados. É uma fórmula moderna de jogo, como os caras gostam de dizer moderna, é moderna de jogar futebol. 1 volante, 2 meias, 3 atacantes, só precisa resolver o problema do Casim. Pois é. Que eu gostei mais do Júnior Dutra, que não é da posição, mas ele se adapta mais facilmente, participa mais coletivamente do jogo. Pois é. Eu gostei mais dele. Agora deve vir aí as novas contratações. Pois é. Com essa nova formação, né, o Maicon perdeu espaço, por isso está sendo negociado. Vai entrar um bom dinheiro e ele também não estava mais como titular, então o Corinthians... Volante back. Você no Brasil, em qualquer lugar, você colhe na beira da estrada, viu? Na árvore ali,
O que não tem é para frente. Para frente. E aí o Giovanni Augusto, que não conseguiu se ajustar, agora vai tentar a sorte no Vasco. Giovanni Augusto, que foi um mico no Corinthians. 4 milhões de euros, dava que na época 17 milhões de reais, muito dinheiro, e acabou não jogando. Quem sabe agora no Vasco, o Corinthians vai pagar metade do salário, vai garantir. É verdade. Até mesmo o pagamento se o Vasco não pagar. Então ele vai na boa, vai tranquilo. Palmeiras agora com as informações dessa quinta-feira. A reportagem de Alexandre Silvestre. Olha aqui, pessoal. Palmeiras, líder isolado do seu grupo, trabalhando forte na academia, treinando bolas paradas, antes arremates a gol. Fundamentos desse líder do Paulistão, equipe de melhor campanha, 100% de aproveitamento, 5 jogos, 5 vitórias. O melhor ataque é do Palmeiras, 10 gols marcados. A melhor defesa, uma delas, também a do Verdão, juntamente com Corinthians e São Bento, apenas 3 gols sofridos. O professor Roger Machado, ali no meinho de verde, bonezinho, apitando, tal, conferindo de perto a atividade, deve manter a escalação do Palmeiras. É a ideia do Roger Machado, dar padrão de jogo para essa equipe, o mesmo time que vem jogando. Lembrando que tem muita gente ainda para brigar por posição. O Edu Dracena, o Moisés, jogadores que estão ainda em fase de pré-temporada, um pouquinho abaixo em termos físicos em relação aos demais jogadores. Isso sem falar do Gustavo Scarpa, o provável Palmeiras para o jogo contra o Mirassol no sábado de Carnaval, que deve ser confirmado amanhã pelo Roger Machado, que considerará aqui na sala de imprensa da academia entrevista coletiva, com Jailson, Marcos Rocha, Antônio Carlos, Thiago Martins, Vitor Luiz, Felipe Melo, Tietê, William, Lucas Lima, Dudu e Borja. Para a entrada do Gustavo Scarpa, aí precisa ver quem perde a posição, né? Se é o Tietê, se é o William Bigode, não sei, mas que cabe o Gustavo Scarpa nesse time aí? Não, tem que jogar, tá louco. Você pode tirar o Felipe Melo, passar ele para quarto zagueiro, como eu já tenho dito, e entrar com o Scarpa ali, fazendo o Tietchan um pouco mais atrás. Porque o próprio Felipe Melo declarou aí que ele está jogando bem e tal, como volante, cabeça de área, que não é volante, que não vai. Volante vai e vem. O cabeça de área fica. Ele fica ali, como cabeça de área. Mas que ele está podendo exercer bem essa função, porque tem ajuda. Que o Tietchan e o Lucas Lima estão ajudando muito. Os dois, o time do Palmeiras. Eu fico pensando, o Palmeiras, se ele tivesse uma pré-temporada adequada, imagina que não ia agora que ele deveria estar num ponto perto daquele, porque uma coisa é o que o time pode fazer, outra coisa é o que ele está fazendo. Exatamente. O que o Palmeiras pode fazer é muito mais do que está fazendo, e está fazendo bem. Que as vitórias acabam, cobrindo um pouco. Bom, antes de encerrar o resultado da nossa enquete, o que deu, hein? A pergunta era para saber, com 3 vitórias seguidas, a torcida do São Paulo tem razão em vaiar o time? E a maioria votou que não. 91% dos votos. Está ganhando, gente. Lembra o Corinthians ano passado? Ia ganhando 1-0, empatava. Imagina se vaiasse, foi campeão. E a gente encerra o programa de hoje. Celso, fala aí quem é que está fazendo 44 anos do Daft Punk, esse nome aí? Eu não sei esse nome. Gui Manuel de Homem Cristo. Gui Manuel de Homem Cristo. Caramba do céu. Ele está fazendo aniversário. Parabéns, hein? Tchau, mestre. Até domingo. Domingo nada. Domingo não, o outro, né? O outro. Eu vou estar aí domingo, hein? Tem mesa. Tchau. E a gente se vê no jornal. Até já.